Olá pessoal, a mesa redonda de agora no terceiro Fórum Observatório PUC Campinas debate a gestão da pandemia na região metropolitana de Campinas. Estão aqui comigo o economista Paulo Oliveira, docente extensionista do Observatório PUC Campinas, e o doutor André Giglio Bueno, infectologista e professor da Faculdade de Medicina da PUC Campinas, que analisaram durante todo esse período os impactos da Covid-19 à economia e ao sistema de saúde da nossa região. Lembrando que nós estamos fazendo essa gravação sem máscara, por estar num local amplo e arejado também, todos estão vacinados e também mantendo um distanciamento adequado. Gostaria então de agradecer a presença de vocês, professores, e pedir para que o professor Paulo inicie falando sobre essa iniciativa que o Observatório fez durante a pandemia, professor. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado também pelo aceite do convite, professor André. O Observatório, já instituído em alguns anos, se deparou com a situação de uma pandemia, um caso, uma situação adversa, e como o Observatório tem como princípio informar, discutir, debater, diagnosticar problemas ou entraves ao desenvolvimento socioeconômico regional, nesse momento, diante da pandemia, coube ao Observatório também discutir questões relacionadas à gestão da pandemia e na região, o controle da pandemia e seus impactos na própria atividade econômica também. E nesse sentido, o Observatório implementou uma plataforma digital com dados atualizados diariamente para a região metropolitana de Campinas, e a gente divulgou também uma série de notas técnicas semanais que dava ali para a população uma ideia do estágio da pandemia na região, e ao mesmo tempo discutir ali algumas propostas de políticas para se pensar nesse processo de gestão da pandemia. Doutor André, qual é a importância de uma iniciativa como essa do Observatório, principalmente diante de tanta desinformação que nós tivemos durante esse período de pandemia? Então, no aspecto da saúde, o quanto esse tipo de iniciativa agrega para poder fazer a gestão de um período de crise tão importante que a gente viveu? Bom, olá Vinícius, olá Paulo, agradeço o convite por estar aqui no evento. E de fato, você já trouxe vários elementos aí fundamentais para a minha resposta. Num cenário de intensa desinformação que a gente viveu e vive ainda infelizmente, e num momento em que desinformação mata, a gente teve documentação disso, inclusive com estimativa de número exato de óbitos por desinformação, por atraso de vacinação. Então a nossa iniciativa, e eu aceitei prontamente o convite do Paulo quando ele me fez o convite, a proposta, é de justamente levar boa informação para as pessoas. A gente, no momento do ano passado, viveu uma situação que chocou todos os colegas da área de saúde, de outras áreas, que foi um momento ali que o Ministério da Saúde simplesmente parou de divulgar dados. A gente estava naquele contexto de todo mundo acompanhando as coletivas diárias até então do Ministério da Saúde, com Secretaria de Vigilância em Saúde, com um corpo técnico bem qualificado. Então a gente acompanhava os dados, ficava atento aos dados da internet, e isso foi muito marcante para a gente. Eu lembro que entre nós ali, infectologistas, a gente falava, como é que para no meio da pandemia a divulgação dos dados, ou muda critério de divulgação, enfim. Então todo esse cenário, acho que reforça a importância da iniciativa, então trazendo os dados, então uma outra plataforma para justamente trazer os dados, que são divulgados pelo Estado de São Paulo, mas além disso trazendo também a interpretação, que talvez seja o ponto forte aí do projeto, e essa intersecção, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da saúde, porque os dados eles estão aí, agora a interpretação deles, a contextualização na região metropolitana de Campinas, acho que isso é um legado que fica, é um registro histórico, que fica através das notas, através das informações que vai ficar registrado, E a gente pôde perceber que houve e há ainda um interesse grande, tanto da população em geral como da mídia, da mídia local,
para fazer essa conversa, né, com a gente do observatório, né, demonstrando que de fato é um projeto que ocupou uma lacuna de fato que existia aí na interpretação dos dados da pandemia. E, doutor André, como que o senhor avalia a gestão da pandemia aqui na nossa região e no Brasil de modo geral? Então a gente pôde acompanhar de perto isso, né, com as nossas notas, né, que desde o começo do ano passado eram semanais, né. Então isso demandou um trabalho intenso, né, de acompanhamento dos dados, acompanhamento do contexto todo, e no meu caso ainda vivendo dentro dos hospitais, né, na pele a situação. Então, e hoje, né, a gente está numa situação muito confortável para ver o quanto que foi trágica, né, a gestão da pandemia, né, sobretudo depois da primeira troca de Ministério da Saúde. Então a gente que estava ali acompanhando os dados deu para ver isso de forma muito clara, né. E na verdade desde o começo também, apesar, né, de ainda ter um ministério técnico, muita desinformação por parte do presidente da República, por parte do governo federal como um todo, né, fazendo essa exceção aí para o Ministério da Saúde inicial. Então a gente via o quanto que isso era lesivo e hoje a gente vê o impacto disso, né? Então a gente, no meu caso, né, como profissional de saúde, como infectologista, né, e estudando também epidemiologia, a gente sabe mais ou menos o que deveria ter sido feito, né, para controlar uma doença como essa. Apesar de ser uma doença nova, existiam precedentes de doenças de transmissão respiratória, né, e material extenso, né, para orientar, né, as medidas para controle. E um ponto, né, chave, né, que talvez tenha sido uma das grandes falhas aí da gestão é a questão da comunicação, né? Então, eu lembro que no começo a gente falava uma mensagem clara que a gente tinha que passar, não ouça o que o governo federal está falando, né? A nossa visão, né, as nossas orientações vão no sentido contrário, né? Então isso foi muito marcante também, que para a gente também, como eu falei, que está lá dentro dos hospitais, viu as pessoas morrendo, era muito chocante, muito triste, né, vivenciar aquilo lá. Mas enfim, e aí ao longo do tempo, né, acho que os fatos vão se sobrepondo, né, toda a questão de tratamento precoce, né, muita gente morreu por conta disso também, iludido, né, com essa narrativa. E hoje a gente vê que, né, o caminho era a ciência mesmo, né? Tanto com as medidas de controle, né, no caso, a importância que o uso de máscaras, a despeito, né, das orientações contrárias do governo federal, a importância que isso ganhou, e mais recentemente a questão das vacinas, né? A gente só está nessa situação melhor hoje, né, de controle por conta das vacinas, né? E a gente viu também a guerra que foi e está sendo também a questão da vacinação. Então, assim, o saldo que fica de tudo isso é que, assim, muita gente morreu por desinformação, muitas mortes poderiam ter sido evitadas. Tem um estudo, né, do professor Pedro Halal de Pelotas que quantifica isso. Então é interessante ver esses dados, né? O atraso de vacinação, por exemplo, aquele 1 mês, né, que muita gente fala, pô, 1 mês só, porque, né, qual que era o impacto disso, né? Então, quase 150 mil pessoas morreram por conta desse atraso de 1 mês da vacinação, né, que tinha iniciado em dezembro no Reino Unido. A gente tinha totais condições de iniciar a vacinação antes, e por todas as questões que a gente viu aí que aconteceram, a gente foi começar só em janeiro, ainda de maneira muito lenta, né? Então, assim, o saldo que fica, a gestão foi trágica, isso está muito claro para todo mundo. A despeito, né, das tentativas do governo federal de atrapalhar, a gente conseguiu avançar com a vacinação, muito por conta da cultura da população de querer se vacinar, né? A gente não tem tanto problema de hesitação vacinal como outros países têm e estão tendo, por exemplo, leste europeu, né, que apesar de ter acesso amplo à vacina, chega num patamar ali que não consegue subir, e eles estão tendo recorde de casos e óbitos de Covid, né? Então, felizmente, não é o nosso caso, né? A gente tem uma população que quer se vacinar, assim que a vacina está disponível, as pessoas vão lá e se vacinam, e é o que está fazendo a gente, felizmente, sair dessa situação. Legal, e é interessante ter a presença aqui de um economista e de um infectologista também, né? Porque o Dr. André reforçou
da importância do isolamento social para controlar uma pandemia dessa magnitude, né? Mas o governo sempre colocava isso em questão, né? Pô, mas eu não posso tomar algumas decisões assim de isolamento social porque eu vou prejudicar a economia. É por aí mesmo, professor? Daria para fazer algo conjunto para poder preservar a economia e, ao mesmo tempo, evitar tantas mortes por essa questão de desinformação? Olha, Vinícius, esse caso é um caso clássico de construção de falsos dilemas, né? Não há dilema entre o controle da pandemia e a economia, né? É razoável a gente pensar que, em primeiro lugar, está a vida das pessoas, né? E uma economia depende de um contexto, né? Os investimentos, a crença dos empresários que vão realizar os investimentos, ou a condição de saúde da população que trabalha, né? São fatores importantes, né? Para gerar, né, crescimento sustentável de longo prazo, né? Nenhum empresário vai investir num país que o sistema de saúde está colapsado, né? Que as pessoas estão morrendo, estão doentes, não podem trabalhar. Então, todo esse contexto de caos de uma gestão ruim da pandemia é um fator muito prejudicial para a economia, né? Então, primeiro a gente precisa resolver a questão da saúde das pessoas e a estabilidade, né, do sistema econômico, que não pode ser afetado pelo caos, basicamente. Mas, além disso, né, a boa parte dos países, na gestão econômica da pandemia, considerou o investimento público como uma ferramenta importante, até uma oportunidade de gasto público, né, que pode ter efeitos dinamizadores na economia, né. No Brasil mesmo, a gente teve aí, a despeito, né, de resistências, no estado de calamidade pública, a gente pôde gastar dinheiro para, por exemplo, ofertar crédito para microempresa, né? Há uma discussão se esse crédito veio em montante suficiente de forma ágil, né? Porque a gente teve alguns atrasos. O próprio gasto, né? O auxílio emergencial, ele tem um efeito no consumo que é muito importante, sobretudo nas regiões mais pobres e mais vulneráveis, onde você dinamiza o consumo local, né? Quando você paga esse auxílio necessário às pessoas por conta da necessidade do próprio distanciamento físico, né? E você tem a oportunidade de melhorar o sistema de saúde investindo mais, né? Você tem ali uma razão para executar investimentos, né, no serviço de saúde. Então você tem uma série de oportunidades de gastos que com certeza têm efeitos dinamizadores na economia, né? Ao invés, né, de optar por essa via, o que a gente viu no Brasil foi a implementação dessa ideia, desse falso dilema entre salvar vidas e a economia, como se as pessoas tivessem que escolher, né, entre manter vivos seus entes queridos ou continuar vivo, né, ou trabalhar, né, como se a escolha fosse morrer de fome ou morrer de Covid, né? E esse dilema claramente é um falso dilema que não permeou, graças a Deus, não permeou boa parte da execução da política econômica em conjunto com políticas de controle da pandemia ao redor do mundo, né? E, professor, a gente viu durante todo esse período, né, uma série de reaberturas, né? Então, abre o comércio, fecha o comércio, né? O quanto isso impacta, por exemplo, um empresário, um pequeno comerciante que precisa, enfim, gerir aí o seu negócio, o quanto esse tipo de decisão acabou prejudicando esse profissional, esse empresário? Olha, sobretudo, né, para o pequeno empresário, você tem um problema direto que é a gestão de estoque, por exemplo, né, a gestão de recursos, ou planejar o quanto produzir, né? Esse abre e fecha, né, e o André possivelmente vai falar disso, né, aberturas precoces, em algum momento na gestão da pandemia, tornavam mais comum esse abre e fecha, que certamente não é o que a economia precisava para se recuperar, né? Você gera, né, não pelo caos, enfim, mas pelo caos de nenhuma ação política, né, porque a gente teve ações coordenadas de combate à pandemia, né, sobretudo o Estado de São Paulo implementou um programa relativamente
eficiente, né? É difícil também nesse contexto a gente comparar o que é eficiente com a ausência de qualquer política, né? Então teve alguma política de gestão da pandemia e esse abre e fecha ele é mais um componente, né, de desestabilização para o planejamento dos investimentos, né? Então com certeza não era uma atitude de política que favorecia a recuperação econômica naquele momento, né? Legal. Doutor André, então a gente pode dizer, muito provavelmente, que muitas mortes poderiam ter sido evitadas caso algumas decisões fossem tomadas com antecedência, né? O senhor acha que um trabalho colaborativo, por exemplo, falando de RMC, entre os municípios, poderia ter sido eficiente nesse sentido? Com certeza. Como o professor Paulo comentou, não dá para a gente dissociar essas questões, né? Então, uma gestão racional de um problema como esse, né, dessa gravidade, envolve necessariamente diferentes frentes, né? Não é só o profissional da saúde, o epidemiologista, o infectologista que vai tomar as decisões, né? É óbvio que você precisa concatenar vários setores, né, para ter uma gestão eficiente. Então, o fato é que precisa ter gestão integrada, né? E como o Paulo comentou, em algum grau, no estado de São Paulo, a gente teve, né, pelo menos de início, algo nesse sentido, e obviamente a gente não teve isso em nível federal, né? E outro ponto que atrapalha de fato é a questão da comunicação, né? Porque não adianta, mesmo que em nível municipal ou estadual você queira adotar determinada política integrada, se a comunicação está falha, né? Então aquilo que você propõe fazer, a pessoa, né, os agentes disso, né, não entendem a importância e vão seguir um caminho contrário, né? Então a questão da comunicação volta, né, eu coloco isso de novo, da importância para a pessoa entender o porquê essas medidas são adotadas, né? Agora, infelizmente, a gente não teve isso, né, de maneira geral. Mesmo a gente comentou, né, na questão das notas, né, nas nossas conversas aí, em alguns momentos, né, então a gente estava comentando, eu lembro que teve uma capa do Correio Popular que a gente, né, participou, tal, num cenário de clara elevação de casos, né, e estava sendo discutido flexibilização de medidas. Falou, quais dados que as pessoas estão olhando, entendeu? Não é o que a gente está vendo, né? E mesmo em nível estadual, situações parecidas. Ele falou, com esses dados aqui, como é que o centro de contingência, né, na ocasião, recomenda isso, né? Ao contrário do que a gente está imaginando. E aí depois a gente foi até ver, né? Tinha decisões que o centro de contingência, né, formado por vários especialistas, recomendava que não eram seguidas, né, pelo Poder Executivo do Governo do Estado, né? Isso culminou com a dissolução do centro de contingência agora recentemente, né? Então a gente vê que houve problemas em diversas esferas, né? No nível municipal, né, a gente pode acompanhar mais de perto, teve várias dessas situações, abre, fecha, pressões intensas, né, de setores econômicos, né, às vezes ignorando as questões de saúde, enfim. Então a gente pode ver, né, em diversas esferas a falta que faz essa gestão integrada da pandemia. Doutor, quais medidas precisam ser tomadas a partir de agora? Uma boa parcela da população aqui da RMC já está vacinada, né? Muito se discute, por exemplo, podemos tirar as máscaras agora? Isso pode acontecer? Ou para a gente evitar, por exemplo, a reincidência como houve em outros países? A própria China recentemente estava mostrando o aumento de casos novamente. Então, como o senhor avalia essa situação e quais medidas precisam ser tomadas a partir de agora? Então acho que volta na questão da comunicação, né? E as pessoas precisam ter a percepção de risco, né? É óbvio que o caminho é uma modulação do risco, né, para as atividades que estão sendo retomadas, né? Tem uma análise individual e particularizada aí de risco, né? Porque, né, a gente sabe que é muito difícil você interferir no comportamento das pessoas. Então, sempre o caminho, esse eixo de comunicação não pode ser perdido, né? É óbvio que a tendência é que ocorram, né, flexibilizações. A gente vê que está sendo discutido, né? Teve coletiva agora do Estado de São Paulo agora essa semana falando disso, né?
e o comitê científico trouxe os dados em que eles vão se apoiar para tomar essas decisões, que envolvem a cobertura vacinal, né? Como você comentou, a gente está numa boa situação, comparada com outros países, inclusive, e mesmo dentro do Brasil. Mas tem também o lado da circulação do vírus. Então, o que vai determinar essas reaberturas, essas flexibilizações, são esses dois dados, né? Cobertura vacinal completa, né? Então, percentual da população já com cobertura completa, e circulação do vírus, que a gente mede por outros indicadores. Então, taxa de incidência de casos, positividade de testes laboratoriais, né? Então, são alguns marcadores, né, que alguns deles o Estado vai utilizar para pautar essas decisões, né? Mas, além disso, como eu falei, tem que ter uma questão individual de análise de risco, né? Então, é óbvio que, independente da orientação do Estado, na minha opinião, por exemplo, você participar de um show, de uma festa num local fechado, eu, por exemplo, não me sentiria seguro, entendeu? Uma reunião com muitas pessoas num ambiente fechado, com pouca ventilação, que você não sabe se as pessoas ali estão vacinadas ou não, talvez não seja tão seguro agora, entendeu? Então, acaba passando por essa análise de risco, né? Óbvio que, como eu falei, é difícil você modular o comportamento das pessoas, mas o caminho das orientações oficiais vão ser no sentido de tentar voltar a uma normalidade, né? Eu não sei como é que vai ser, né, para o ano que vem, por exemplo, dentro dos hospitais, né? Já correntes de, por exemplo, vai passar a ser uma regra dentro dos hospitais você utilizar máscara, por exemplo, né? Ou em reuniões, espaços fechados, talvez manter o uso de máscara, o uso de máscara em períodos de maior circulação de vírus respiratórios, né, na nossa sazonalidade aqui do hemisfério sul, enfim. Então, são questões que ainda não estão postas, né? Mas o fato é que a tendência, em termos de orientações oficiais, é que as medidas, né, de controle, baseados nesses dois índices, né, desses dois lados, cobertura vacinal, circulação viral, tendem a ser desobrigadas, né? A gente tende a voltar aí com o que seria uma normalidade. E quais são, então, professor Paulo, as perspectivas para a economia da região a partir dessas flexibilizações, desse novo momento? Olha, para a economia, né, a partir do momento que a situação está relativamente controlada, né, você elimina, né, esse fator de risco que impede alguns investimentos ou até retomada plena das atividades, né? Embora a gente tenha visto um processo de falência, né, considerável de algumas empresas por falta de assistência da própria política pública, né, de manutenção desses negócios, a gente sai economicamente, a gente sai da pandemia com uma diminuição da massa salarial, né, uma série de efeitos que também são discutidos no âmbito do observatório, mas a situação relativamente sob controle é o primeiro passo, né, para que a gente possa de fato recuperar a economia, mais friso, né, que é recuperar os níveis de atividade econômica de 2019, ainda é algo ruim porque a economia já vinha com taxas de crescimento bastante baixas até 2019, né? Então, o objetivo tem que ser crescer, né, retomar o crescimento e para além, né, do nível pré-pandemia, né? Eu acho que seriam essas perspectivas, né? Mas tem uma questão, né, que talvez eu até passe para o André, que é a questão da importância da evidência para a gestão da política, né? O observatório ele buscou, com as ações mais voltadas para a Covid, munir de evidências, né, no princípio da cultura das políticas informadas por evidências, a gestão regional, né, da crise sanitária, né? E a gente teve a oportunidade, né, de ouvir alguns relatos, inclusive que a plataforma, as notas foram utilizadas em alguns fóruns de discussão importante, na Gencamp. Então, o esforço, né, as ações, elas acabaram cumprindo esse ciclo, né, de diagnóstico, informação, via mídia, também com a população em geral. Mas eu acho que fica uma questão importante para a gente discutir, qual é a informação, qual é a evidência, né, que a gente trabalhou, né? A gente tem ruídos nessa comunicação. A gente tinha o governo federal basicamente defendendo uma tese, né, de imunidade de rebanho,
de menor gravidade da doença, de não isolamento, né? E de onde vêm, né, essas evidências e qual é a evidência confiável, né? Eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão, né? O que a ciência estava dizendo também, o que teria sido uma gestão, uma boa gestão da pandemia em alguns tópicos, né, mais curtos assim. Se você puder comentar, André. Então, essa questão, né, da gente basear nossas ações, decisões e evidências, para a gente da área da saúde, que toma a conduta, né, diretamente ali para o paciente, idealmente, né, todas as nossas ações devem ter, né, obviamente, algum fundo aí de evidência. É óbvio que a qualidade de evidência varia muito, né, a depender do contexto, né? Mas assim, no cenário da pandemia ficou muito clara essa questão, essa discussão veio muito à tona na mídia. Eu acho que o exemplo do tratamento precoce, né, acho que traz bem essa discussão, né? Porque, né, todo mundo que acompanhou em alguns momentos a CPI da pandemia via lá que tinha um determinado senador que tem não sei quantos estudos aí que falam que funciona. E tem, você vai procurar, você entra lá em qualquer plataforma, você acha estudos falando, não, você tem que usar mesmo, né? E aí entra na questão da qualidade de evidência, de você ter pessoas que pesquem, né, entre aquele mundo, né, de informações disponíveis, né, o que de fato você pode usar para tomar decisões, né? E óbvio, né, que a gente tem estudos de qualidade péssima, né? Estudos que do ponto de vista metodológico não servem para te auxiliar nessa decisão de, por exemplo, dar uma medicação ou não, né? Então, isso não é uma questão simples, né? E eu posso falar, por exemplo, da classe médica, né, que uma minoria, né, dos médicos tem condições de estar frente a frente com um estudo, um trabalho científico e saber exatamente o que ele está te passando, né? Como que você vai usar aquela informação. E a gente vê isso no dia a dia, né? Por exemplo, no meu exemplo, tem colegas ainda prescrevendo esse tipo de medicação que a gente sabe que não funciona, né? A gente tem quase 2 anos aí do início da pandemia e, sim, então assim, é simplesmente não saber trabalhar com a informação que está ali diante da gente. E acho que isso se aplica, né, a vários outros cenários, por exemplo, a questão das políticas públicas, né? Então acho que esse é um dos legados, né, da pandemia também, a gente ter esse cuidado com a informação, né? Nem tudo que aparece ali publicado, que, né, alguém está falando, não necessariamente você vai poder usar aquilo daquela forma. Queria, nesse sentido, que vocês fizessem agora uma fala mais direcionada para a população. A gente sabe que muitos casos poderiam ter sido evitados se as pessoas tivessem tomado uma consciência maior do problema que estava à nossa frente, né? Então, o que o senhor diria para a população nesse momento, até para aqueles que, mesmo diante da vacinação, das flexibilizações, continuam muito preocupados com a situação da pandemia, de sair de casa? A gente sabe que tem casos assim, né, de pessoas que ficaram muito assustadas com o risco da contaminação. Então, o que o senhor diria para a população nesse momento? Então, a gente está nesse momento aí de disponibilidade, as pessoas agora têm acesso às vacinas, né? Como eu falei, a gente teve muita gente que morreu e não era para ter morrido, né? É muito triste constatar isso nos hospitais. A gente vê, eu fui tratado, tomei os medicamentos ali que o médico me prescreveu e estou aqui internado, estou numa UTI, a pessoa acaba evoluindo para intubação, acaba falecendo. Então muita gente enganada, né? Foi enganada, foi iludida, né? Achando que existiam outras formas de prevenir, né? Tem gente que até hoje toma ivermectina profilática, né? E o pessoal enganado mesmo. Então isso é triste, né? E ver que as pessoas morreram por conta disso, né? Então esse é um ponto, né? A gente levar isso como aprendizado. E agora com a questão das vacinas, né? Que, como eu falei, a questão da hesitação vacinal no Brasil, felizmente, não é um problema tão grande ainda, né? Mas a gente vê, infelizmente, pessoas internadas e falou, por que você não tomou vacina, né?
em algumas respostas, simplesmente a pessoa não quer tomar, né? E aí entra de novo a questão da comunicação, né? Se a gente tem ainda pessoas com voz, né, na sociedade, aí, presidente da República falando para não tomar vacina, que não vai se vacinar, enfim. Então isso pode influenciar, né, o comportamento das pessoas. E também o que é até mais grave, que eu vi várias vezes, médicos falando, você não pode tomar vacina por tal motivo. E, obviamente, informação errada, né? A gente está diante de vacinas que não são vacinas de vírus vivo, né? Nenhuma das plataformas vacinais. Então, a rigor, não há contraindicação para as vacinas, independente da doença que a pessoa teve, né? Que a pessoa tem. A gente vê muitas pessoas que, eu tenho uma doença que baixa a imunidade, tem alguma condição específica. Isso não é contraindicação, né? E a gente viu muitos médicos escrevendo isso. E a pessoa internada lá porque não tomou vacina, porque um médico falou para não tomar, né? Então, assim, a mensagem é que agora que a gente está nesse momento de ampla disponibilidade de vacinas, não tem nenhum motivo para não se vacinar, né? Infelizmente, a gente ainda está vendo pessoas internadas, pessoas em UTI, grande maioria delas são pessoas que não tomaram vacina, né? Então, assim que tiver condição, as pessoas têm que se vacinar. Hoje em dia não é mais aceitável, né? Fora as faixas etárias ainda não contempladas, né? Basicamente crianças, não é aceitável que a pessoa não esteja vacinada. Quer fazer uma última consideração, professor? Sim, do ponto de vista econômico, eu destacaria, né, para a população entender, né, basicamente que agora a gente deve ter um movimento, né, de colocar todos os problemas econômicos que a gente está vivenciando nas costas da pandemia, quando na verdade muitos problemas econômicos que a gente está vivenciando já estavam, né, entrando por uma questão estrutural no Brasil, né, problemas de crescimento antes da pandemia e políticas, né, políticas de sustentação da renda e do emprego, né, bem feitas, políticas de crédito para empresas em momentos como esse, poderiam ter sim deixado, né, ou pavimentado aí um caminho para uma recuperação econômica mais rápida, mais efetiva. Então, sim, temos efeitos da pandemia, mas sim, temos efeitos estruturais com problemas de crescimento no Brasil que são mais amplos, né, perpassam essa questão da pandemia, e sim, políticas públicas poderiam ter sido feitas de maneira a prejudicar menos a atividade econômica, né, e ainda assim ser coerente com o objetivo de salvar vidas. Acho que é isso. Legal, então a gente chega ao final da nossa mesa redonda. Queria mais uma vez agradecer a presença de vocês, parabéns pelo trabalho. E agradeço também a companhia de todos vocês que nos acompanharam até aqui. Lembrando que esse conteúdo ficará disponível aqui no canal da PUC Campinas no YouTube. E para quem quiser conhecer um pouquinho melhor o trabalho do Observatório, é só acessar o site observatório.puc-campinas.edu.br. Até mais.